Irmãos, o texto que eu quero convidar você para meditar hoje, dentro desse tópico, desse tema de gratidão, é Lucas capítulo 17. Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler o versículo 11 até o 19. Eu já preguei várias vezes nesse texto, sobre os 10 leprosos, onde os 10 são curados de lepra, mas um só volta para agradecer, os outros 9 seguem seu caminho. E eu quero pregar hoje dentro de uma nova perspectiva, tirando desse texto algumas lições extremamente práticas para nós, justamente para meditarmos no que aconteceu esse ano e colocarmos alguns projetos para o próximo ano, 2018. Lucas capítulo 17, o versículo 11 em diante. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância. E gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram purificados. E um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Eu quero ler o versículo 17 e 18, não somente com a interrogação, mas junto com a interrogação uma exclamação. Porque eu creio que foi desta forma que Jesus falou. A interrogação junto com a exclamação, com a admiração dele. Quando Jesus perguntou no 17, não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse, desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? E então, ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Até aí. O que é gratidão? Gratidão, de uma forma muito singela, numa definição muito simples, é o ato de reconhecimento a alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Isso que é gratidão. A gratidão envolve um sentimento de dívida. Alguém fez algo por mim, alguém fez um benefício para mim, alguém fez um favor para mim. E eu, nesse ato de dívida, vou em direção àquela pessoa, com desejo de agradecê-lo, com desejo de agradar. É algo recíproco. No contexto bíblico, gratidão se refere sempre à ideia de que estamos em dívida com Deus, porque Ele tem nos dado muito além do que nós precisamos e queremos e nós merecemos acima de tudo. Ele é aquele que supre as nossas necessidades. A expressão da gratidão a Deus é o tema central do cristianismo, porque envolve amor. A pessoa que ama agradece. Por isso eu quero que você pense comigo. A gratidão para mim é a mãe de todas as virtudes. A gratidão para mim é a mãe de todas as qualidades. Porque uma pessoa que é grata, ela ama. Uma pessoa que é grata, ela tem paz. Uma pessoa que é grata, ela tem alegria. Uma pessoa que é grata, ela tem entusiasmo. Uma pessoa que é grata, ela é fiel. Uma pessoa que é grata, ela é leal. Por quê? Porque a fidelidade, a lealdade, o amor são frutos de gratidão. Quando você tem uma gratidão para uma pessoa, você não atrai, mas você quer agradá-la acima de tudo. Então, a gratidão para mim é a mãe de todas as emoções, todas as virtudes, todas as qualidades. Agora, eu quero que você pense comigo. Aqui nós temos 2 grupos de pessoas. Dos 10 leprosos, um voltou com o coração agradecido, porque reconheceu que tinha uma dívida com Jesus, e ele veio dizer muito obrigado. Mas outros 9 foram curados e não voltaram. Então nós temos aqui 2 grupos, e eu creio que é mais ou menos essa quantidade. Cada 10 pessoas, 9 são ingratas. Neste mundo eu creio que é mais ou menos isso. Agora a pergunta é: você se encaixa em qual desses grupos? Você é uma pessoa que tem gratidão no teu coração, ou você é uma pessoa que não tem gratidão no teu coração?
Então, isto nos leva a refletir um pouco. Por quê? Porque se nós chegarmos no final do ano, para tentarmos reformular nossas vidas em relação a 2018, com perspectiva, com esperança de que algo bom aconteça, algo melhor aconteça, se o meu foco não estiver nas coisas boas que aconteceram comigo, eu não vou conseguir nunca pensar em coisas boas que virão. Pessoas que só olham para trás e só reclamam da vida, e só veem as coisas difíceis e as coisas complicadas, elas nunca terão condições de olhar para frente com entusiasmo e com esperança. O problema é o foco, é como você olha a vida, é a maneira como você encara a vida. Por isso que eu coloco para você pensar. Se eu não começar a olhar para trás e ver que Deus supriu as minhas necessidades, que coisas boas aconteceram na minha vida, que pode minha vida não estar tão boa como eu gostaria, porque ainda tem coisas que precisam ser melhoradas, e isso não é exclusividade tua, todas as pessoas passam por problemas, todas as pessoas têm dificuldades, pode não ser na área que você tem, mas em outras áreas, então todo mundo passa problemas da vida, todo mundo passa, isso é exclusividade tua, e você não é aquele que está passando a pior dificuldade da vida. Então, o que eu preciso entender? Se eu focar somente nas coisas ruins que aconteceram comigo, como que eu vou esperar coisas boas para frente? Como que eu vou esperar mudanças para frente? Eu vou continuar amargo, eu vou continuar desanimado, eu vou continuar sem entusiasmo. Agora, se por outro lado eu focar nas coisas boas, saúde, trabalho, família, emprego, eu começo a focar nas coisas boas, amizades, eu começo a focar nas coisas boas, igreja, eu começo a focar nas coisas boas, isso vai me dar forças para consertar aquelas que não estão tão boas assim, aquilo vai me dar forças para querer viver e sonhar. O grande problema nosso não é a falta das bênçãos de Deus em nossas vidas, mas é a falta de mudança nossa, na nossa mente, no nosso coração, em relação à vida. A maior dificuldade nossa é justamente esta. Nós precisamos de cura, nós precisamos de mudança, nós precisamos realinhar os nossos pensamentos, nós precisamos renovar a nossa mente. Senão 2018 vai ser tão difícil e tão complicado como tem sido 2017, 2016, 2018, porque você sempre vai ver as coisas ruins que têm acontecido com você. É impressionante. Se eu perguntar para todos aqui como foi 2017, eu tenho certeza que a grande maioria vai dizer: foi um ano difícil. Foi um ano difícil. A grande maioria vai dizer doenças, vão dizer emprego, dificuldades financeiras, brigas, relacionamentos, traições, decepções com pessoas, decepções com homens, decepções com mulheres, decepções com parentes. Você sempre vai colocar as dificuldades. Por quê? Porque o nosso foco geralmente está sempre nas coisas negativas. Adoramos nos sentir vítimas da vida. Adoramos dizer que o outro é o culpado de todas as mazelas da minha existência. Isso é uma coisa que nós fazemos de uma forma extremamente tranquila. Agora, o grande problema é que se nós pensarmos nas coisas boas, nós não conseguimos externá-las. Você não consegue imaginar como que é bom quando você chega em casa e o teu filho dá um sorriso para você. Ah, não tem filho, então teu cachorro, teu gato vem abanando o rabo. Eu sou querido. Meu pai, meus irmãos, minha família, a igreja, meus amigos. Eu trabalho. Eu consigo levantar de manhã, por mais difícil que está sendo, eu tenho saúde. Por mais difícil que está sendo, Deus tem sido fiel porque não tem faltado nada. Eu tenho comida na minha casa, eu tenho alimento, tenho roupas. É lógico, eu tenho muitas prestações, mas eu estou pagando todas. Eu estou vivendo.
Agora, o grande problema, ao invés de nós centrarmos nas coisas boas, nós centramos nas negativas. E nós não percebemos que isso vai emperrando a nossa vida. E se você não mudar a maneira de enxergar a vida e ser mais grato, para ter mais entusiasmo, 2018 virá e vai chegar dia 15 de janeiro, 20 de janeiro, não vai chegar nem no final de janeiro, e você vai perceber que nada mudou. Que você continua sendo uma pessoa amarga, que você continua sendo uma pessoa desanimada, uma pessoa deprimida, uma pessoa sem alegria e sem entusiasmo para viver. Cristãos com depressão. E não são problemas congênitos, em relação, fisiologicamente falando, um problema de hormônio, alguma coisa assim. São problemas emocionais mesmo. Falta de perdão, falta de gratidão, falta de entusiasmo, vitimização da vida, se torna vítima de tudo e de todos, autocomiseração, tem dó de si, se acha o coitado na história, só que a vida está passando e você não está vivendo, definitivamente você não está vivendo. Você está tão preocupado com tudo que você não tem prazer nos teus filhos, na tua família, na tua saúde, no teu trabalho, nos teus amigos, na tua igreja. Se eu não mudar, as coisas não vão mudar. Se eu não mudar o meu foco, pode esquecer. Você pode orar o tanto que for, que não vai resolver, porque Deus, Ele não vai fazer a tua parte. Você tem que fazer a tua parte. Sabe como eu percebo muitas vezes a vida de um cristão? A vida de um cristão, eu percebo um deserto na nossa existência, como de fato passamos problemas, todo mundo passa. Mas vemos Deus suprindo, mandando chuva. Vemos Deus suprindo, mandando chuva na nossa sequidão, na nossa aridez. Imagina você num deserto e Deus manda chuva. Só que o grande problema é que nós não armazenamos a água. O grande problema é que nós não retemos as bênçãos, não retemos. Porque nós estamos tão pensando nas dificuldades que não percebemos a provisão, não percebemos os livramentos e não percebemos aquilo que Ele tem nos dado. Como Israel no deserto, a gente não tem nenhuma diferença deles. Deus dava um maná, Deus dava cordonizes, Deus não deixava a roupa envelhecer, Deus não deixava as sandálias acabarem, Deus não deixava os pés incharem, mas eles sempre reclamavam do que faltava. Eles nunca agradeciam por aquilo que eles tinham, sempre reclamando do que faltava. E o que aconteceu? Ficaram 40 anos rodando em círculo no deserto. Eu creio que esta é a vida de muitos aqui. Muitos de nós estamos assim. Pessoas que estão num deserto há quanto tempo? E sempre jogando a culpa no outro. Sempre jogando a culpa no outro. O culpado foi a história da minha vida, o culpado foi isso, mas nunca assume a responsabilidade de que você precisa mudar o teu foco. Então eu preciso começar a olhar as coisas boas. A chuva, eu vou reter. Não é a falta das bênçãos de Deus na tua vida, mas é a falta de você começar a agradecer mais aquilo que Ele tem te dado, para ter força para continuar no deserto. Deus manda a chuva e você não percebe. Deus manda aquilo que Ele quer te dar, são as bênçãos que você recebeu tudo esse ano, mas você continua com a atenção focada naquilo que ainda falta, e não agradece aquilo que tem. Sempre é aquilo que falta. Ah, se eu tivesse isto. A ingratidão corrói, drena as tuas energias, drena a tua fé, acaba com você. Ou eu começo a olhar mais sério para isto, ou eu vou continuar vivendo mal. A vida em abundância que Jesus veio trazer para nós, eu acredito que não é uma vida de depressão, não. Eu acredito que não é uma vida de desânimo, não. Eu acredito que não é uma vida de hostilidade. Eu acredito que não é essa vida.
Pelo contrário, quando Jesus disse que trazer vida em abundância, em contrapartida, antagonicamente, ele disse que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Tem muitos cristãos deixando o diabo saquear aquilo que Deus quer dar. O diabo tem matado a esperança de muita gente, tem tirado a alegria de muita gente, tem roubado a alegria e o entusiasmo de muitos cristãos. Tem muitos cristãos que entram ano e saem ano, e não é falta de fé não, é falta de agir, é falta de fazer a sua parte. Então, se eu for pensar sobre gratidão, se eu for pensar sobre aquilo que Deus tem me dado e quer me dar, eu quero que você pense no texto. Vamos pensar sobre alguns impedimentos. Vamos pensar em algumas coisas que a falta de gratidão atravancam a nossa vida. Se eu começar a, com muita honestidade, me confrontar, honestidade, eu olhar para mim com sinceridade e dizer, eu preciso mudar. Aí eu começarei a ter esperança, porque eu vou começar a tratar uma coisa que precisa ter tratado na minha vida. E a partir daí, eu posso ter uma perspectiva. Então, pensa comigo. Aqueles 10 leprosos, nós não vamos entender a profundidade do texto, a profundidade da cura, e a profundidade de um voltar para agradecer e os outros 9 seguirem o seu caminho, se nós não entendermos a situação. Aqueles homens estavam condenados à morte, porque estavam com uma doença incurável. Uma pessoa com lepra, era mais ou menos uma pessoa que recebia um diagnóstico de câncer há 40 anos atrás. Hoje, graças a Deus, tem tratamento. E por mais assustador que seja uma pessoa com câncer, muitos são curados pelos tratamentos e pelo avanço da medicina. Mas há 40 anos atrás era a sentença de morte. Você está com câncer, a ideia era, quanto tempo será que eu terei? Porque morrer eu vou. A AIDS, no final dos anos 80, a pessoa recebia o diagnóstico, você está com AIDS, você tem um HIV. Automaticamente, ela ia pensar, quanto tempo que eu vou viver? Porque eu vou morrer. E ela morria, pegava uma gripe e morria. Hoje, com os coquetéis, com as coisas todas, a AIDS ainda não tem cura, mas a qualidade de vida é absurda, e as pessoas podem viver muito por causa da medicina. Mas nos anos 80 e 90 não eram assim. Então a AIDS, o câncer, nessa estrutura aqui, era como a lepra naquela época, que é a hanseníase. Hoje tem cura, mas naquela época não. E uma coisa que envolvia não somente o aspecto da doença, mas o aspecto social, porque a pessoa que tinha lepra, que era contagiosa, era expulsa da sociedade. Imagina um pai de família que tinha uma esposa e 4 filhos, pegava lepra, ele era expulso da casa dele e ia para um lugar chamado leprosário. Ficava longe da família, excluído da sociedade, no ostracismo. Ali era condenado à morte. Os próprios leprosos cuidavam uns dos outros, enterravam uns aos outros, eles estavam condenados. E eles eram vistos como ameaça para a sociedade. Porque se um leproso chegasse perto da cidade, era um risco para a família. Então o que os homens faziam? Apedrejavam para matá-lo. Por quê? Porque este leproso pode contaminar a minha filha, o meu filho, a minha mulher. Então eles eram vistos como uma ameaça ao ponto de serem mortos. Então era esse o contexto. Pessoas odiadas, pessoas confinadas à morte, excluídas de tudo e de todos. Não frequentavam igreja, não tinham família, não tinham trabalho, mas estavam simplesmente separados para a morte. Eles não estavam na cidade, mas estavam fora. Jesus estava passando por ali, entre Galileia e Samaria. E eles clamaram de longe, porque eles não podiam chegar perto de pessoas sãs. De longe. Jesus, mestre, tenha piedade de nós. De longe. E Jesus deu uma prova para eles. Se vocês crerem, vocês serão curados. Qual foi a prova? Vão mostrar aos sacerdotes. Quando a doença era minimizada no começo, ou era fraca, vamos assim dizer, tinha uma certa cura. Como alguns casos de câncer antigamente. Então o sacerdote que definia, você está curado. E quando o sacerdote definia, você está curado, ele era inserido novamente na sociedade, na família, na cidade.
Mas o fato deles, com lepra, entrarem na cidade para verem o sacerdote, já era um motivo de risco de serem mortos. Mas mesmo assim eles acreditaram: nós vamos. Ou seja, eles tiveram fé: nós vamos ser curados, porque se não formos curados, vamos morrer. Então foi um teste que Jesus deu: ou vão, e vocês serão curados. Quando eles foram, eles se viram curados. Quando eles foram, eles se viram curados. 9 continuaram o seu caminho, provavelmente foram se alegrar na casa da família, ver os filhos, ver a esposa, ver os pais, ver os amigos. Eu estou curado. Seguiu a sua vida, mas um voltou para agradecer. Eu tenho que reconhecer que foi Jesus que me voltou, ou me colocou de volta a uma vida que eu não tinha. Eu estava confinado à morte, literalmente eu estava condenado. Então ele reconheceu: eu tenho uma dívida com ele, eu vou agradecer. E ele não agradeceu de qualquer forma, ele agradeceu cantando, louvando a Deus, e diz para Jesus: obrigado. Então aqui nós começamos a perceber porque um só agradeceu e os outros 9 não. Qual que é o primeiro impedimento de nós termos uma vida de gratidão? É que nós nos esquecemos das nossas dificuldades, porque quando a dificuldade passa, a gente esquece o que passou também com elas. Muitas pessoas buscam a Deus por causa das bênçãos de Deus e não por causa do Deus das bênçãos. O ser humano, a hora que ele mais ora é a hora quando um filho está doente. A hora que ele mais jejua é quando ele passa um problema sério no trabalho e ele perde a noção do controle da situação. E quando ele perde o controle da situação, a única alternativa que ele tem como cristão é orar, jejuar, buscar, chorar, ir à igreja, ter fé, se entregar, pedir, clamar: tenha misericórdia de mim. Mas só que quando a dificuldade passa, ele simplesmente segue a sua vida, como os outros 9. Ele simplesmente continua vivendo, tranquilamente, como se tudo aquilo que tinha acontecido, simplesmente passou por passar, esquecendo que foi Deus que fez aquilo, esquecendo que foi o clamor dele, a oração dele. Aqueles 9 tiveram fé, como aquele que voltou. Os 10 tiveram fé, não eram pessoas incrédulas. Os 9 não eram gratos, mas não eram incrédulos não. E eu percebo que na igreja hoje de Jesus Cristo, a proporção é mais ou menos esta. Tem muitas pessoas muito mais interessadas no que Deus tem para dar, do que de querer agradá-lo e agradecer as coisas. E o que isso nos leva? Sempre, 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 a reclamar do que ainda falta. Sempre. Por quê? Porque vem a dificuldade, eu oro, passa a dificuldade, aí eu paro de orar, aí eu paro de buscar, aí eu paro de me consagrar. E isso não vai fazer com que eu tenha o melhor de Deus na minha vida. Sabe qual que é a mensagem de Deus para você? Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, A tua vida vai ser dirigida por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa. Se eu não tiver um reconhecimento, e a ideia de reconhecer vem da razão, eu tenho que reconhecer que se eu tenho capacidade de estudar, é Deus que tem me dado. E quando eu me formar e começar a ganhar dinheiro, eu não posso esquecer que foi Deus que me deu aquilo. Eu não posso esquecer e reconhecer que se eu trabalho, é porque Deus tem me dado capacidade de fazer aquilo que eu faço. Eu tenho sido responsável, eu tenho acordado cedo, eu tenho ido trabalhar. Mas o fator motivacional para eu fazer tudo isso é saber que Deus tem me dado saúde, competência. Deus tem me dado a bênção de ter condições de tratar da minha família. Então, guarda o seu coração. Cuidado para você não pensar que isso tudo está acontecendo na tua vida pelas tuas próprias forças. Por quê?
Quando as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem, aí você reclama. Não é assim? Olha para mim. Olha para mim. Não é muito mais fácil reclamarmos do que ainda falta, do que agradecer, do que temos? Não é muito mais fácil? Sempre reclamamos daquilo que falta. E por quê? Por causa de um outro impedimento: orgulho. Aquele que voltou era samaritano, diz a Bíblia. Provavelmente os outros 9 eram judeus, povo de Deus. E a pior coisa que pode acontecer com o povo de Deus é quando o povo de Deus começa a pensar que as bênçãos de Deus é uma obrigação de Deus. Eu vou na igreja, eu sou dizimista, eu não perco um culto, eu sou honesto no meu trabalho, eu faço tudo certo, eu gosto das coisas certas, eu falo a verdade, eu não minto. Quando você começa a pensar dessa forma, automaticamente Deus tem a obrigação de me abençoar. Deus tem a obrigação de me abençoar. Eu tenho certeza que aqueles 9 que foram embora, pelo fato de serem judeus, disseram: Deus sabe do nosso coração, Deus conhece tudo, então Deus mandou alguém, foi Jesus para nos curar. Pronto, mas não voltaram para agradecer, porque foi obrigação. Não é isso que acontece conosco? Por que você fica tão estarrecido com as coisas ruins e não tão boas que acontecem na tua vida? Por que você fica tão admirado com uma enfermidade que você tem? Por quê? Você fica tão admirado com uma dificuldade financeira? Puxa, mas eu sou dizimista. Nossa, mas eu sou uma pessoa de Deus. Como que Deus deixa alguém me trair? Como que Deus deixa alguém me passar a perna? Como que Deus deixa? Por quê? Porque é a obrigação dele me abençoar. Então isso vai nos levando a uma ingratidão, porque nós somos experts em cobrar de Deus aquilo que Ele não nos dá. E ao mesmo tempo temos dificuldade para agradecer aquilo que Ele nos dá. Como os 9 foram embora. Porque não foi mais do que obrigação de Deus em nos abençoar. E é justamente por isto que nós percebemos tantos cristãos deprimidos, tantos cristãos desanimados, tantos cristãos vivendo uma vida extremamente árida e não estão definitivamente vivendo a vida da abundância de Deus. Porque o que rege a vida deles não é a graça de Deus, mas é a justiça própria. Porque eu vou na igreja, porque eu sou dizimista, porque é isso, porque é aquilo outro. Deus vai me abençoar. Deus, Ele te abençoa porque Ele te ama. Ele te quer bem. E é a graça dEle. E se você faz alguma coisa de bom, é porque o Espírito Santo dEle está em você. Então você não tem do que se orgulhar, nem pelas coisas boas que você faz. Se você tem sido fiel, dado dízimo, trabalhado com honestidade, levantado cedo, levado a sério a tua vida, você não faz nada que é obrigação. Isso é obrigação de todo mundo, ser honesto e fiel. Mas só que o orgulho nos faz: Deus tem que me abençoar. Toma cuidado com isso. E se eu pensar sobre os benefícios e as bênçãos que isto pode trazer na minha vida, como que Deus se agrada? Como Deus se agrada? Quando voltou, prostrou-se, louvando a Deus em alta voz, agradeceu, e este era samaritano. Eu quero que você preste muita atenção nisso. Preste muita atenção nisso. Os 10 creram, tinham fé, foram curados. Mas os outros 9 receberam e decidiram, eles decidiram, tá? Autorresponsabilidade. Se você tem vivido mal esse tempo todo, assuma a tua responsabilidade, pare de jogar a culpa nos outros. Ah, foi ela que fez. Você permitiu que fizesse. Você deixou que fizesse. Pronto, só isso. Assuma a tua responsabilidade.
Para de jogar a culpa nos outros. Quando os 10 creram, 9 resolveram, decidiram uma vida medíocre. Deus os curou, viveram bem, no sentido de vieram suas casas, seu trabalho, seu emprego, mas uma vida medíocre, migalhas, tá bom do jeito que está. Não é assim que muita gente pensa. Tem gente que não pensa em crescer na vida profissional, porque do jeito que está, tá bom, medíocre. Não, tá bom, eu estou tendo sustento aqui, tá bom. Tá bom, o dia que tá bom. Está desempregado, dorme a tarde toda, tá bom. Tem alguém que sustenta, né? Sempre quando você está desempregado e não corre atrás, porque sempre tem alguém sustentando. Mas as pessoas têm uma vida medíocre, não perde um culto, vem à igreja, mas uma vida medíocre. São os 9, foram curados. Só que aquele que voltou, agradecendo, em alta voz, se curvando, eu creio que ele deve ter ajoelhado aos pés de Jesus, não sei, mas eu imagino uma cena forte. E este homem era samaritano, estrangeiro, e Jesus olhou para ele e disse: vai em paz, a tua fé te salvou. Ou seja, os outros 9 não ouviram o que ele ouviu. Sabe o que isso quer dizer? O único que foi salvo foi aquele homem, por causa da gratidão. Os outros 9 receberam uma bênção temporal de Deus, mas a vida continuou medíocre. Mas aquele que resolveu agradecer, entrou num patamar maior, de uma vida mais excelente. A pergunta é: que grupo você faz parte? Daquele que está acomodado, tranquilamente recebendo de Deus as bênçãos, me dê, e quando não recebe, critica e condena e questiona, quer ser mais do que Deus? Você está nesse grupo dos 9, que é a grande maioria, ou você está naquele grupo seleto, que quer de fato a excelência para a tua vida? Não quer definitivamente que 2018 seja como 2017, mas que seja melhor, crendo que o melhor de Deus ainda está por vir, crendo que eu posso deslanchar na minha vida profissional, crendo que eu posso sonhar altos sonhos e chegar muito mais alto em todos os patamares da minha existência, em todas as áreas da minha vida. A minha vida espiritual vai alavancar. Por quê? Porque eu continuo sempre agradecendo aquilo que Deus tem me dado. A minha vida profissional vai alavancar. Por quê? Porque eu faço com responsabilidade aquilo que me é devido. Eu reciclo, eu faço cursos, eu quero fazer uma nova faculdade, eu quero aprimorar, eu quero crescer, eu quero aproveitar o tempo. Está difícil com o salário que você ganha, pede para Deus prioridades, pede para Deus sabedoria, pede para Deus criatividade de aproveitar melhor o tempo, arruma um segundo emprego, mas faça algo, age. Então comece a agradecer aquilo que você tem. Eu tenho saúde, mas o grande problema, estamos num marasmo, estamos sossegados. E você acha que vai acontecer alguma coisa em 2018? Você acha que as coisas vão mudar em 2018? Você só reclamando de tudo, dizendo que tudo está difícil, que nada está bom, que não consegue arrumar emprego, que não consegue deslanchar na vida. Mas a culpa é de tudo, começar do governo, a culpa é da família, mas ninguém assume uma coisa chamada autorresponsabilidade. Eu estou fazendo corpo mole, eu estou sossegado. Agradece a saúde que você tem. Sua vida foi difícil, e talvez não está sendo fácil, mas glória a Deus, você não vai mais para o passado, você vai para o futuro. E lá, Deus preparou o melhor para você. Então agradece. Eu tenho fé, eu tenho Deus, eu tenho tudo para ser feliz. Eu tenho tudo para ser feliz. Mas em nome de Jesus, dá um fim a esse desânimo, dá um fim a essa depressão.
dá um fim nessa justificação própria de coisas ruins que acontecem, sempre justificando. O grande problema, quando eu me justifico, eu não me arrependo, eu não assumo minhas responsabilidades. Quando eu justifico, a culpa sempre é da mulher, sempre do marido, sempre do filho, dos pais, da igreja. E aí, eu quero que só você pense comigo. Quando a coisa não depende de você, você não tem como mudar nada, porque você vai ficar refém e escravo, porque depende do outro. Então, se você continuar pensando que tudo que está acontecendo com você sempre é culpa do outro, então você não tem esperança nenhuma para o ano que vem. Porque você vai orar para Deus fazer com que os outros mudem, porque depende deles a tua felicidade. Agora, se depender de você, você tem esperança. Por quê? Porque Deus, eu preciso assumir minha postura. Só depende de você. Independente do que fizeram com você, eu tenho feito as coisas com você. Quer ter um 2018 diferente? Comece a agir diferente, a começar aqui dentro. Agradece mais. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Participe dos nossos cultos, domingo às 10 horas, às 18 horas e 20 horas. Quinta-feira, às 20 horas, na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone, 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.